Eu sou Gili, esse é meu canal Guaxaper e hoje eu vou falar sobre esse livro. Primeiramente, para quem não sabe, a editora Darkside Books tem como proposta a publicação de obras voltadas para o gênero de terror e afins. Nesse livro, publicado em 2019, nós temos a apresentação escrita por Romeu Martins, que foi o responsável pela organização desse livro e dos contos aqui presentes. E aqui ele traz referências a obras estrangeiras clássicas ligadas ao horror, fantasia e ficção científica. A proposta aqui então é apresentar aos leitores e fãs desses gêneros que esse tipo de literatura está presente no Brasil, expor que a literatura de terror brasileira, embora pouco valorizada em relação a outros tipos de literatura, está presente nas obras dos escritores que hoje são tidos como autores clássicos brasileiros. E por que não valorizar a arte nacional, mesmo aquela que tem visivelmente influências de autores de fora, e principalmente os autores que apostaram em explorar na sua literatura o imaginário folclórico brasileiro, que também deve ser valorizado por nós leitores. Temos aqui então 13 autores que fundaram ou entraram para a Academia Brasileira de Letras, que foi uma instituição criada no Rio de Janeiro no ano de 1897, tendo Machado de Assis como o primeiro presidente dela. Ela é composta por 40 membros efetivos e perpétuos, membros aqui então apelidados de imortais. E aqui entra a referência ao título Medo Imortal, fazendo essa brincadeira com os autores, no caso, imortalizados na literatura brasileira. E além da introdução à antologia, nós temos antes de cada um dos autores um texto falando sobre eles e as suas obras. Na época em que foi fundada, a organização dos fundadores da ABL foi inspirada num modelo já existente na França, ou seja, sem a presença de mulheres escritoras. Um dos maiores motivos de eu querer ler esse livro, além do trabalho editorial fantástico que essa editora tem, foi justamente terem incluído no final dessa antologia uma escritora. Então, por que não começar falando dela? Júlia Valentim Silveira Lopes de Almeida, mais conhecida como Júlia Lopes de Almeida, foi uma escritora, cronista, teatróloga e abolicionista brasileira. E ela foi sim uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, porém, como mencionado, seguindo o modelo francês, o seu posto foi dado ao seu marido, Finindo de Almeida, que concordava também que o lugar dele na Academia Brasileira de Letras devia ser dado a ela. Maldito modelo francês! Embora ela seja a última da antologia, foi justamente por ela que eu comecei a ler os contos e valeu cada segundo. Eu não tinha lido nada dela antes e eu me envolvi. Os contos aqui presentes são As Rosas, Os Porcos, O Caso de Ruth, A Neurose da Cor, A Valsa da Fome, A Alma das Flores. Os 3 primeiros contos aqui, ao meu ver, são o tipo de terror mais assustador por se tratar de um terror realista. Se trata então de mulheres que sofrem algum tipo de abuso por parte de homens e como seus estados psicológicos e as suas vidas são afetadas por conta disso. E os outros contos eu considero ainda que tem uma pitada de realista, mas também com elementos fantásticos e, dependendo do ponto de vista, também sobrenaturais. E como eu disse, eu achei maravilhoso incluírem ela na antologia, porque além de ler escritores brasileiros, seja clássicos ou contemporâneos, eu quero ler mulheres, porque as escritoras ao longo da história foram muito invisibilizadas e ainda tem gente que diz que o feminismo não é importante.
Agora vamos ao primeiro da lista, o bruxo do Cosme Velho, o que sambou na cara da sociedade. Eu gosto da história de vida dele. Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis, é considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira. Inclusive, eu vi esses dias que o seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é narrado por um defunto, teve uma crítica enaltecedora nos Estados Unidos pelo New York Times. O Brasil tem autores maravilhosos, vamos por favor valorizar a arte nacional. Quando a gente estuda Machado na escola, a gente vê ele sendo classificado como um autor do movimento do realismo. Realismo, movimento que, entre muitas coisas, faz uma sátira ao romantismo, que era o movimento anterior a ele. E se tem uma coisa que os contos de Machado de Assis contêm é a ironia. Aqui nós temos os seguintes contos: A Igreja do Diabo, A Vida Eterna, Um Esqueleto, Sem Olhos, A Causa Secreta e Pai contra Mãe. E apesar do Machado de Assis ser um escritor negro, os personagens aqui em questão são mais do tipo pele e olhos claros. E eu acho muito engraçado essa coisa que os brasileiros de antigamente tinham de querer fazer de conta que o Brasil podia ser uma extensão da Europa, copiando seus costumes e vestimenta, coisas assim. Eu achei muito engraçado imaginar um cara de sobretudo no calor do verão, tomando chá da tarde. E depois nos é jogado na cara a antologia de contos que mais parece uma novela, ou a novela que parece uma antologia de contos, não sei ao certo, que se trata de A Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. A obra foi publicada após a morte do autor, que morreu muito jovem, aos 20 anos, por conta de tuberculose. Foi praticamente escrito por um adolescente muito inteligente, embora tivesse uma visão distorcida da filosofia epicurista, e eu confesso que essa foi a leitura que me deixou mais desconfortável de toda essa antologia. Eu li os contos na ordem porque eles acabam fazendo sentido juntos no final. Quando eu tava lendo, a primeira impressão que eu tive foi: eu não tô entendendo nada, parece que eu tô lendo em outra língua. Isso porque o texto acaba sendo cansativo, porque o autor vai jogando um monte de referência ao que ele conhecia. Aqui tem coisas nojentas como canibalismo, necrofilia, incesto, bacanais, e a coisa que me deixou mais desconfortável é essa ideia de que a honra das mulheres se resumiria à virgindade e tratar elas como lixo depois de se aproveitar dos corpos delas. Isso me faz lembrar a Josefina Álvares de Azevedo, que foi uma escritora, jornalista e precursora do feminismo no Brasil. Ou seja, uma mulher interessante e necessária que eu nunca ouvi falar até esse ano, porque acabou sendo invisibilizada às sombras do parente homem que ficou mais famoso. E ainda tem gente que diz que o feminismo é sobre ter privilégios, só se for para lembrar dos privilégios dos homens sobre as mulheres ao longo dos anos. Continuando, nós temos Bernardo Guimarães, um romancista e poeta mais conhecido pela obra Escrava Isaura. Aqui, infelizmente, só tem um conto dele que se chama A Dança dos Ossos, que tem uma ambientação bem cidade do interior, onde ocorre uma história de uma assombração de um homem que foi assassinado. E aí tem... Não me aguentei, eu achei muito engraçado esse conto. O homem lá contando pro viajante cético sobre o esqueleto dançante. Eu não consegui levar a sério, eu dei altas gargalhadas, me diverti muito lendo esse conto. De Fagundes Varela, nós temos um conto chamado A Guarida de Pedra, mais um sobre assombração macabra, e tem também aqui um poema que eu considero visivelmente legal, chamado A Cruz. Coelho Neto, ou Maximiano Coelho Neto,
foi um escritor, professor e político brasileiro. Na introdução sobre ele, tem dizendo que ele escreveu A Esfinge, que seria uma releitura de Frankenstein, se passando nas terras brasileiras. E, infelizmente não tem esse livro. E dele temos os contos A Sombra, que eu não achei sobrenatural, e A Casa Sem Sono, que eu gostei bem mais e eu achei que tem muito elemento fantástico. E chegamos a um dos meus favoritos, Demônios, de Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo, ou Aloysio de Azevedo, que foi um romancista, contista, cronista, diplomata, caricaturista, desenhista e pintor. Na escola eu conheci ele pela obra O Cortiço, que estava incluída como sendo do movimento do naturalismo. Eu achei uma loucura tão legal de se imaginar. E eu achei uma coisa bem fim do mundo, com as metamorfoses malucas no final. E o final praticamente zoa o leitor. Afonso Celso de Figueiredo Júnior, ou Afonso Celso, foi um político, professor, cronista brasileiro. Afonso Celso, que inclusive eu li um trecho da introdução sobre ele no meu vídeo que eu faço maratona literária, que eu vou deixar aqui nos cards desse vídeo, caso alguém queira ver. E aqui no Afonso Celso nós temos poemas chamados Fantasmas e Morto-Vivo, e o conto chamado Valsa Fantástica, que eu resumiria como O Terror de uma Mãe. Herculano Marcos Inglês de Souza, ou Inglês de Souza, foi um professor, escritor, cronista e político brasileiro, sendo tido como introdutor do movimento naturalista na literatura brasileira em seu romance O Coronel Sangrado. Ele publicou contos inspirados no Amazonas, tendo como sua obra de destaque O Missionário. Aqui são trazidos os contos Acauã, que eu achei bem confuso e porque é muito estranho. O Gado do Valha-me Deus, que eu adorei rir dos velhos que queriam comer os bichos. E O Baile do Judeu, que traz a temática do boto, aquele folclore do boto, no caso, que eu achei interessante. Medeiros e Albuquerque. A princípio, com esse nome parece duas pessoas, mas não. José Joaquim da Costa de Campos de Medeiros e Albuquerque, que foi funcionário público, jornalista, professor, político, contista, poeta, orador, romantista, teatrólogo, ensaísta e memorialista brasileiro. Sendo sua maior obra de destaque o refrão do hino da Proclamação da República. Dele tem dois contos, Palestra a Horas Mortas, que vai falar de um casal de noivos que acaba tendo que enfrentar a separação por um deles ter de acabar contraindo tuberculose, que eu gostei muito, apesar de ser triste. E o outro conto, que é O Soldado Jacob. Nos contos, o autor apresenta, através dos personagens, interesses investigativos e científicos. Afonso Arinos de Melo Franco, ou Afonso Arinos, foi um jurista, político, historiador, professor, ensaísta e crítico brasileiro, que destaca-se pela Lei Afonso Arinos contra a discriminação racial. Aqui temos um único conto chamado A Garupa, que a presença da literatura regionalista que se passa nos sertões brasileiros. João do Rio, pseudônimo de João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, foi um jornalista, cronista, tradutor e teatrólogo brasileiro, aqui introduzido como mulato, gordo e gay, que teve papel importante na introdução do jornalismo social presente nas obras de literatura. E também O Bebê de Tartaruga Rosa, que eu resumiria como
putaria no carnaval. Sério, o mais bizarro pra mim nesse conto são justamente as pessoas que decidem ficar sexualmente com pessoas que elas acabaram de conhecer na rua. Vai que a pessoa que você quer ficar é um psicopata que vai te torturar ou te matar depois, tipo... bizarro. E tem também o conto A Peste, que trata da epidemia da varíola, mostra um pouco como os hospitais e os parentes dos enfermos ficam nesse período, que infelizmente eu achei um conto atemporal, né? Do Humberto de Campos nós temos o monstro, que realmente a criação desse monstro foi interessante. Morfina, que trata justamente da coisa de não ter controle sobre as próprias ações e ser controlado pelos nossos vícios. E Os Olhos que Comiam Carne, que é sobre um escritor que acaba perdendo a visão. E só de pensar nisso eu já fico mal, porque a visão é meu sentido favorito. E é estranho dizer isso, porque todos os sentidos são importantes, mas eu simplesmente amo poder enxergar. E o que resta ser dito desse livro sombriamente maravilhoso, senão que a Dark Side Books arrasa. A capa tem umas partes em relevo, tanto na lombada quanto na frente e atrás, que eu acho muito gostoso de passar a mão enquanto eu tô lendo. Eu sou dessas pessoas que não conseguem ler com as mãos quietas. Eu não sei se isso é muito normal. E outra coisa que eu só reparei depois, que o nome do livro é Medo Imortal, sendo que o título só tá escrito atrás. E aqui na frente eles colocam uma brincadeira com aquilo da ABL. Eles colocam Academia Sobrenatural Brasileira de Letras. E antigamente eu achava que esse era o título da antologia e não esse. Edição bela, autores muito bem apresentados. E é sempre bom conhecer a variedade que existe no nosso país. Eu pretendo continuar lendo autores brasileiros, clássicos ou contemporâneos. Eu pretendo continuar lendo mulheres. E eu tenho um sonho de que os brasileiros passem a ler muito mais. E não só isso, que nós brasileiros valorizemos mais os nossos artistas, aqui no caso, os nossos escritores. Talvez isso seja uma utopia e talvez eu seja sonhadora mesmo, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou ler brasileiros, eu vou ler mulheres e eu vou tentar fazer em mim mesma a diferença que eu quero ver nesse mundo. Bom, isso é tudo. Essa foi a mensagem que eu quis passar com esse vídeo. Se você gostou do vídeo, você já sabe o que fazer e guarde sua chave perdida.